Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Finalmente eu trouxe a parte 2 da nossa saga de Sobrenatural ou Insidious. E eu sei que demorou, mas tô aqui pra contar pra vocês. Então vamos lá pra gente começar logo essa história. Vocês lembram que eu expliquei que muitas pessoas falam que A Última Chave é o primeiro filme, mas que na verdade, na minha concepção, o primeiro filme é A Origem. Então eu contei pra vocês o comecinho da Última Chave e parti pra Origem. E agora a gente vai continuar a Última Chave que vem depois da Origem. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas a Origem terminou com a Elise chamando os dois doidos caça-fantasmas pra trabalharem com ela. A Última Chave ele já começa com a Elise despertando daquele pesadelo que eu contei pra vocês, de quando ela era criança e a mãe dela morreu enforcada lá pelos fios elétricos que o demônio animou lá e tal. E a Elise, ela acorda na casa dela, né, com a idade que ela tem, hoje idosa, e ela tem um caderninho que ela anota alguns sonhos que não são bem sonhos, são lembranças ou são premonições, alguma coisa assim. E ela escreveu que tinha sonhado de novo com aquilo, né, da mãe dela. Ela levanta e tá os dois doidos caça-fantasma lá, super modernizando a casa dela, tentando colocar uma luz que acende por comando de voz, não sei o que, umas coisas bem loucas. E aí ela recebe uma ligação. Nessa ligação, um homem relata que a casa dele tá sendo assombrada, que ele precisa de ajuda e que alguém indicou a Elise pra ele. A Elise, ela fala que pode ajudar o homem e ela começa a anotar o endereço num caderninho pra que ela fosse até lá junto com os dois doidos que viraram a equipe de apoio dela. Só que quando ela começa a anotar o endereço, ela percebe que é exatamente o endereço da casa onde ela morou quando era criança, que foi justamente a casa que a mãe dela morreu. A Elise, ela fica em choque naquele momento e ela nega ajuda ao homem. E aí, imediatamente, ela lembra, né, daquele sonho que ela teve há poucos minutos a respeito daquela casa. E ela sempre se culpou a respeito, né, desses espíritos naquela casa. Afinal, ela era a médium sensitiva que via as coisas ali e que inclusive abriu a porta, né, que soltou um negócio lá que matou a mãe dela. Então ela se sentia muito responsável, muito culpada por tudo aquilo. E aí ela resolveu que ia sim ajudar o homem. E aí foi ela e os dois doidos rumo à cidade onde a Elise cresceu. E ela fala que nunca mais tinha ido ali desde que ela fugiu na adolescência e aquilo trazia muitas lembranças ruins. Ela começou a revistar a casa e o homem disse pra ela que tinha um lugar específico de onde vinham mais barulhos e mais coisas bizarras, que era de um quarto. E adivinha qual era o quarto? Exatamente, o quarto da Elise. Aquele que eu contei no outro vídeo, que foi onde ela viu lá o demônio e o pai dela disse pra ela parar de falar aquilo. E aí ela entra nesse quarto e tem várias lembranças bizarras. Aquela noite, o pai dela brigando com ela. O irmão dela tinha perdido o apito dele. Eu não sei se vocês lembram desse apito, que a mãe deu pra chamar ela quando ele estivesse com medo. E ele acabou perdendo aquele apito naquele dia. Foi justamente no dia da morte da mãe, que foi bem triste. A Elise, ela acaba achando esse apito dentro do quarto e ela fica muito feliz, porque ela lembra do irmão. E aí ela coloca aquele apito no pescoço e vai. Enquanto eles estão fazendo lá o negócio que eles fazem de colocar a Elise lá dentro com câmera e microfone, que é pra poder escutar em frequências que a gente não escuta, né, normalmente. A Elise, ela acaba vendo uma mulher que ela via quando ela morava ali, um espírito que tá bem nervoso e fala pra ela: ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela. E ela fica tipo, gente, ajudar quem? Ela quem? E aí esse espírito leva ela até o porão, que é o lugar mais traumático da vida da Elise, né? Foi onde ela abriu a porta e soltou um negócio que matou a mãe dela. E ela vai até esse porão e começa a procurar, seja lá o que for, porque a bicha lá tá nervosa, mandando ela salvar ela, salvar ela, salvar ela. E aí a Elise começa a procurar o que que é pra fazer ali. Só que aí, esse espírito, ele roubou o apito da Elise e levou até lá no porão. Foi assim que ele levou a Elise até lá, né, pra chamar ela. E começou a apitar do outro lado da parede, que era pra Elise saber que atrás daquela parede ali do porão tinha alguma coisa que era pra ela ir até lá. E aí a Elise vai conversando com esse espírito, falando tipo, ai, é aqui, tá atrás da parede, o que você quer me mostrar e tal. Um apito pra sim, dois pra não. E aí ele acaba apitando. A Elise e os dois doidos lá, eles acabam achando um cativeiro e o apito tá lá.
o que não faz sentido, porque o apito tava com a Elise no quarto e o apito atravessou a parede, enfim, foi um fantasma. E aí, quando a Elise chega perto do apito, ela vê uma mulher com uma corrente no pescoço. Tipo aquela da Queen, sabe? Na Origem, que eu falei pra vocês, que o demônio botou ela na corrente pelo pescoço. Bizarro. Então. E aí ela percebe que, na verdade, é uma pessoa real, não é um espírito, porque no começo ela e os caras pensaram que era um espírito, né? Um espírito ali, porque a mulher tava totalmente bizarra. Ela tava suja, ela tava pálida, ela tava magra, sabe? Uma coisa assim horrível, parecia mesmo que ela tava morta. E aí eles vão, ajudam ela, soltam ela. E o cara que mora na casa vem armado, ameaçando eles, dizendo que levou eles ali pra acabar com o fantasma e não pra se meter nos assuntos dele. E ele frisa muito em dizer que as vozes estão na cabeça dele, mandando ele fazer aquilo. E a Elise, no começo, ela não entende muito bem do que ele tá falando. Um dos dois doidos lá dos caça-fantasmas acaba derrubando uma estante em cima dele, né? Porque ele ia matar a galera que tava ali. E mata ele. E aí ele chama a polícia e a polícia leva a mulher e tal. Diz que ela tava desaparecida há um tempo. Ela é uma enfermeira. Realmente o cara tinha sequestrado ela e botado um cativeiro ali embaixo da casa, que era a casa da Elise antiga. A Elise, aproveitando que tá na cidade, ela resolve ir até uma lanchonete que ela ia quando ela era criança, junto com o irmão dela. E ela tem várias lembranças daquele lugar, lembranças boas. E ela tá lá, junto com os loucos lá. E ela vê uma menina e simplesmente ela começa a encarar essa menina e dizer que ela parece muito com alguém que ela conhece. A menina tá com a irmã dela, que é um pouco rabugenta e não quer dar muito papo pra Elise e pros caras lá. Só que ela é bem legal e aí ela fica, ai, sério, eu pareço, não sei o quê. E aí entra o pai delas na lanchonete, que é ninguém mais, ninguém menos do que o irmão da Elise. A Elise, ela fica muito emocionada. Ela não vê o irmão dela desde quando ela tinha 16 anos, que ela fugiu de casa e deixou o irmão dela com o pai. Ela se culpa muito por isso, porque o pai dela era um monstro e ela deixou o irmão dela lá em vez de levar ele junto, mas ela sabe que ela era meio que uma criança que não sabia nem como ela ia se virar, então como é que ela ia levar o irmão? E ela também pensava muito, tipo, meu pai me odeia porque eu tenho poderes de ver coisas e ele não aceita, mas meu irmão não tem, então talvez não seja tão ruim pra ele. Bom, o irmão da Elise não quer falar com ela, ele sai da lanchonete e fala pras filhas pra ir embora, vamos embora. E aí aquela que é legal, que eu falei pra vocês que é gente boa, ela vai conversar com a Elise, ela abraça a Elise, ela fica muito feliz de saber que tem uma tia, sabe? Ela é muito gente boa. E a Elise entrega pra ela uma foto do apito do irmão dela, né? Que ela tirou na casa no dia anterior e fala, tipo assim, entrega essa foto pro seu pai, ele vai entender. Ele tinha perdido aquele apito no dia que a mãe morreu, ele era bem bebezinho. Então ela dá essa foto pra menina e vai embora. A menina mostra a foto pro pai, ele entende imediatamente o que a Elise estava tentando dizer. E ele vai até a casa, né, que eles cresceram, e começa a procurar esse apito. Ele leva as duas filhas que ajudam ele a procurar o apito pela casa inteira, porque ele cismou que quer achar o apito. E aí, essa filha que eu falei pra vocês, que era super gente boa, ela foi até o porão pra procurar por lá, e ela começou a ouvir uns barulhos esquisitos, e foi atacada por aquela entidade que a Elise soltou, que acabou matando a mãe dela, e ficando meio que em coma. O que vai acontecer, uma coisa muito parecida num outro filme que vai vir depois, mas enfim. A Elise, enquanto isso, tá dando depoimento na polícia, né, por causa da noite anterior, que o ajudante dela matou o cara lá com a estante. E aí ela tá falando que ela é médium e tal, que ela vê coisas. E enquanto ela tá na delegacia dando depoimento, ela vê essa sobrinha dela, toda machucada, esquisita, como se estivesse morta, aparecendo assim atrás do policial. Ela entende que aquilo significa que a sobrinha dela tá em perigo e ela precisa ajudar. Então ela vai até a casa, né, que eles cresceram e vê que o irmão dela tá lá e vai ajudar a sobrinha dela, que infelizmente ela chegou tarde demais e a menina já tava em coma. Bom, eles chamam a ambulância leva a menina e a Elise fala pros dois ajudantes dela que ela vai trazer o espírito da menina de volta, porque o que aconteceu
é que o espírito dela foi pra aquele lado sombrio lá, igual a Queen foi no outro filme que eu contei pra vocês, sabe? Aquele mais além. E ela precisava ir lá resgatar o espírito da menina pra poder trazer ela de volta, porque não adiantava, eles podiam fazer o que fosse no hospital, que isso não ia trazer ela de volta. Ela tava sem o espírito dela e que isso era muito perigoso. Então, essa outra sobrinha dela, a que é mais chata, fala que também tem visões, que sempre teve o dom da Elise e quer ir junto com ela resgatar a irmã. E a Elise aceita. Eles ficam na casa pra tentar entrar em contato, tentar atravessar pro mais além pra trazer a menina de volta. A Elise e um dos dois doidos vão até o porão, que é pra investigar por lá, enquanto a menina e o outro doido, que também é ajudante da Elise, vão lá pro segundo andar pra procurar alguma coisa, enfim. Daí a Elise, ela vê uma camisola de seda presa num duto de ar, sabe? Aqueles que roda. E aí a camisola tá presa ali, ela pega aquela camisola e ela sente que já viu em algum lugar. E ela começa a lembrar que ela viu uma mulher certa vez dentro de casa, que foi justamente no dia que ela fugiu. Uma mulher que apareceu pra ela toda destruída, ela vestia aquela camisola. Inclusive a Elise achou que era um espírito, mas na verdade não era. Era uma mulher que estava sendo mantida em cativeiro, no mesmo lugar que aquela que eu contei pra vocês, a enfermeira, pelo pai da Elise. Porque depois que a esposa dele morreu, ele tava criando a Elise e o irmão dela, que era o Christian. Só que ele continuava tendo ódio daquele dom da Elise que ele não acreditava. E um certo dia, a Elise e o irmão estavam lá limpando a casa e a Elise viu essa mulher dentro de um negócio na lavanderia, tava conversando com ela, perguntando quem era ela, e o pai chegou e viu. Quando ele entrou na lavanderia, ele falou pra Elise que não tinha nada ali, que ela tava vendo coisa de novo, só que ele viu, a mulher tava ali, porque não era um espírito, era a mulher que ele tava mantendo em cativeiro, e a Elise não sabia disso. E como o irmão dela não tinha visto, ele também pensou que fosse um fantasma. E aí a Elise acabou fugindo de casa e, enfim, ela descobriu que aquela mulher, ela tava viva, inclusive o pai dela matou a mulher naquele dia porque ela tava tentando fugir. Então a Elise se sentiu muito culpada porque ela poderia ter evitado aquela morte. Afinal, a mulher estava viva e ela poderia ter ajudado ela a sair da casa, mas em vez disso ela falou pro pai que tinha uma mulher na lavanderia, só que ela pensou que fosse mesmo um fantasma. E, inclusive foi o fantasma dessa mulher que ajudou ela a achar a mulher que eu contei pra vocês, né, do começo, a enfermeira que estava presa ali. Então foi esse espírito que ajudou a Elise a achar ela ali atrás da parede. Um fio da camisola, de repente, ele é puxado pra dentro do duto de ar de novo. E a Elise vai até lá pra poder ver o que é, ela sabe que é um sinal, e ela abre o duto de ar junto com a ajuda do doido e entra nesse duto de ar. Quando ela entra, ela vê uma mala. Ela abre essa mala, gente, e simplesmente tem um corpo que só tá os ossos, né? Ela vê um corpo que era justamente o corpo dessa mulher, com pertences dela, fotos, e aí a Elise percebe que o pai dela tinha matado aquela mulher. E ele não só matava, como ele colecionava. Ele guardava meio que uma lembrança das vítimas, que era elas dentro de uma mala com os pertences delas. E ele escondia ali. Por que eu tô falando as vítimas? Porque logo depois a Elise, ela foi andando mais pra dentro do duto de ar, né? Que era um túnel. E ela achou trocentas malas ali, uma em cima da outra. E ela foi abrindo de uma por uma e cada uma delas tinha a mesma coisa ali. Um corpo, que era ossos com a roupa, né? E pertences e fotos, e ela começou a ficar horrorizada, porque ela se deu conta que o pai dela era meio que um serial killer, e que ele escondia os corpos das vítimas embaixo da casa, e que inclusive ele sequestrava as mulheres e mantinha em cativeiro embaixo da casa que ele vivia com os filhos. Então era muito bizarro, ela ficou totalmente traumatizada. E aí a Elise tá lá dentro desse duto de ar quando ela é atacada por aquele bicho que ela soltou lá quando a mãe dela morreu, enfim, e ela também é levada pro mais além, assim como a sobrinha dela foi levada. E o cara resgata ela lá e leva o corpo dela lá pra cima pra ver o que eles vão fazer pra salvar a menina. E agora a Elise também só tava piorando, tava todo mundo sendo levado pro mais além. E aí a sobrinha dela, que tem um dom, fala que pode ajudar pra eles ensinarem pra ela como ela faz pra ir pro mais além, pra ela trazer a sobrinha, né, que era a irmã dela, e a Elise de volta. E aí eles ensinam, eles começam a fazer meio que uma hipnose pra ela ir pro mais além. Eles não fazem ideia do que eles estão fazendo, mas acaba dando certo. Ela acorda no mais além e ela vai atrás do espírito da Elise e da irmã dela. E quando ela chega lá, pra surpresa dela,
quem tá lá é a Ana. A Ana é aquela que eu falei pra vocês que a Elise viu e achou que era um fantasma e o pai dela acabou matando, colocando na mala. E o espírito ajudou ela a achar aquela mulher lá, a enfermeira. E o nome dela era Ana. A Ana, ela dá a lanterna pra ela e começa a guiar ela até onde a Elise e a irmã dela estão. Só que, gente, é tipo uma cadeia. É um corredor infinito, assim, com várias celas, com várias pessoas gritando que são espíritos que aquele negócio lá afugentou, aquela entidade louca lá afugentou. Bom, a Elise, ela tá dentro de uma dessas celas, acorrentada pelo pescoço, do mesmo jeito que ele sempre faz. E a doida também, a irmã dela também tá em outra cela. No final desse corredor, tinha aquela cena lá que era meio que a casa da Elise na sala, com a televisão e o sofá, que eu disse pra vocês lá no outro vídeo. Quando ela deu um grito, porque viu um bicho lá, e ele subiu a escada, bateu nela e tal. Então era meio que isso, tinha uma televisão, um sofá, e o pai dela tava sentado lá. Ele era o carcereiro daquela cadeia. E a Elise se deu conta que o tempo todo o pai dela, depois que ela soltou aquela entidade, tava sendo apenas um fantoche daquela coisa. Aquelas mulheres que foram mortas, inclusive a Ana, isso foi tudo a entidade controlando o pai dela. E aí, enfim, o pai dela ajuda ela lá, ela perdoa ele e ele pede perdão pra ela, porque no caso é o espírito dele que tá lá preso. Aquela entidade pegou o espírito dele, ficou no corpo dele e fez aquelas coisas horríveis. Então o espírito dele tava preso ali desde aquela época. A Imogen, que é essa sobrinha que tem um dom, ela acha a Elise e a irmã dela, e o bicho acaba pegando ela, e a Elise chega e fala tipo, ah, não, me leva e deixa as meninas irem embora, porque sou eu que você quer, sou eu que tenho o dom e tal. E aí esse bicho ataca a Elise, que acaba sendo protegida pelo pai dela, que tá completamente são ali, arrependido, e acaba ajudando a Elise. Só que não dá muito certo, porque o pai dela não tem muita força. E aí o bicho mata, né, o espírito dele e continua atacando a Elise e as meninas. Então a Imogen joga o apito pra Elise, pra ela chamar a mãe dela. E aí ela apita e o espírito da mãe dela aparece ali no mais além e ajuda ela. Ele tem muita força porque é um espírito de luz. No caso, o espírito dela não pertence àquele lugar, ele não vive ali. E ataca o monstro, desintegra o monstro e salva a Elise e as duas meninas que por acaso são netas dela. Então a Elise, ela leva o espírito da sobrinha dela, né, da Melissa, que eu não falei o nome dela, mas era Melissa, até seu corpo. Só que tem várias portas e aí quando ela abre, ela acaba dando de cara com um menininho que tá no sótão de uma casa e ele acaba caindo de uma escada, ele tava de super-herói, que inclusive vai ser o menininho principal do nosso próximo filme. Então a Elise, ela vai ter visto ele entrando no mais além, mas isso daí é spoiler. E aí eles colocam a menina de volta no corpo e vai junto com a outra pro corpo delas lá e tal. E quando elas acordam, elas vão direto pro hospital, né, pra visitar a menina lá, que eu disse pra vocês que tava em coma. Chegando no hospital, a Elise dá de cara com o irmão dela, que tá lá com a filha em coma, né. A filha acordou já, porque a Elise devolveu o espírito. E o irmão acaba se desculpando com a Elise, dizendo que nunca foi culpa dela, que ela não era responsável por ele, que os dois eram crianças e tudo mais, que ele tava magoado porque ele considerava a Elise como a única família dele, porque o pai era horrível, né, e a gente já sabe por quê. Ele tava possuído pelo bicho lá. E os dois se abraçam, se perdoam. E aí acaba tudo bem. A Elise, ela volta pra casa junto com os dois doidos lá, que viraram família dela também. E a Elise, ela dorme e ela tem um pesadelo. E o pesadelo é justamente com um menininho que ela viu lá no mais além, dentro de um sótão, caindo de uma escada. E aí ela acorda e o telefone dela toca. É uma mulher que ela ajudou o filho dela quando era criança e agora ela precisava de ajuda, porque o neto dela tava tendo o mesmo problema do filho. E sabia que a Elise podia ajudar, então ela acaba ligando pra Elise, que já sabe de tudo, né? Ela teve sonho lá com aquele menino. A Elise fala que tá a caminho. Ela fala tipo, o nome dele é Dalton, né? Tô a caminho. E aí acaba. Aí vai ser a história do nosso próximo filme, que vai vir no próximo capítulo, na parte 3.
Bom, gente, essa foi a parte 2. Eu sei que é muito grande, mas eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Não esquece que agora eu tenho um novo canal também, que não tem nada a ver com terror, é outras coisas pra quem gosta. Dá uma olhada lá. Outro Instagram, outro TikTok. Então agora eu tenho 2 TikToks, 2 Instagrams, 2 canais. E eu conto com vocês pra me ajudar nisso. Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou desse capítulo, porque ainda tem mais outros 2 pra gente falar sobre antes que lance o 5º filme. E, bom, eu espero que vocês estejam gostando disso, né? Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E a gente se vê no próximo vídeo.